Deixa eu te contar uma coisa que pode mudar sua vida financeira para sempre. E se você realmente absorver o que eu vou falar nos próximos minutos, você vai entender por que é completamente possível conquistar sua liberdade financeira aos 45 anos, enquanto a maioria das pessoas vai trabalhar até os 65 ou mais. Bem-vindo ao canal Financeirinho. E hoje eu vou te ensinar o roteiro completo com os 7 passos fundamentais para você parar de trabalhar 2 décadas antes do que todo mundo espera. E não é papo furado, são estratégias comprovadas que funcionam na prática e que milhares de brasileiros já estão usando para construir patrimônio suficiente para viver de renda. Você sabia que apenas 3% dos brasileiros conseguem se aposentar com o padrão de vida que tinham quando trabalhavam, enquanto que nos Estados Unidos esse número chega a 15%. E a diferença não está na renda, mas sim na educação financeira e no planejamento de longo prazo, que eles começam muito mais cedo. A verdade é que a maioria das pessoas foi programada para acreditar que precisa trabalhar a vida inteira, mas eu vou te mostrar hoje como quebrar esse ciclo e conquistar sua independência financeira muito antes do que você imagina ser possível. O primeiro passo fundamental que você precisa entender é calcular exatamente quanto dinheiro você vai precisar para ser livre financeiramente, porque sem essa conta clara, você vai ficar navegando sem rumo e nunca vai chegar no seu objetivo. A regra dos 4% diz que você precisa de 25 vezes os seus gastos anuais investidos para poder viver de renda para sempre. Então, se você gasta R$ 4.000 por mês, que dá R$ 48.000 por ano, você vai precisar de R$ 1.200.000 investidos para sacar 4% ao ano e manter seu padrão de vida sem nunca tocar no capital. Essa regra funciona porque, historicamente, os investimentos rendem em média 7% ao ano acima da inflação. Então, retirando 4%, você ainda tem 3% de crescimento real para proteger seu patrimônio da inflação ao longo dos anos. Vamos pegar o exemplo do Lucas, um engenheiro de 30 anos que ganha R$ 8.000 por mês e consegue viver bem gastando R$ 5.000. Ele precisa de R$ 60.000 por ano, então multiplicando por 25, ele precisa de R$ 1.500.000 investidos para conquistar sua liberdade financeira. Parece muito dinheiro, mas quando você entende o poder dos juros compostos e aplica as estratégias certas, essa meta se torna completamente alcançável em 15 anos. O que significa que o Lucas pode parar de trabalhar aos 45 anos se começar agora com disciplina e consistência. O segundo passo é dominar completamente o conceito de juros compostos, que Albert Einstein chamou de a 8ª maravilha do mundo, porque é literalmente o que separa quem fica rico de quem fica pobre ao longo da vida. Os juros compostos funcionam assim: você não ganha juros apenas sobre o dinheiro que investiu, mas também sobre os juros que seus investimentos já renderam, criando um efeito bola de neve que acelera exponencialmente com o tempo. Se você investir R$ 1.000 por mês durante 20 anos, a uma taxa de 10% ao ano, que é perfeitamente alcançável no mercado brasileiro, você não vai ter R$ 240.000 como muita gente pensa. Você vai ter R$ 765.000, ou seja, mais de 300% a mais do que investiu. Mas aqui está o pulo do gato. Se você conseguir investir R$ 2.000 por mês durante os mesmos 20 anos, você não vai ter o dobro. Você vai ter R$ 1.530.000, que é exatamente o que o Lucas precisa para a sua liberdade financeira. A diferença entre começar aos 25 ou aos 35 anos é brutal. Quem começa 10 anos mais tarde precisa investir quase o dobro por mês para chegar no mesmo resultado. Por isso, a regra número 1 é começar o quanto antes, mesmo que seja com pouco dinheiro. O terceiro passo é escolher os investimentos certos para construir seu patrimônio de liberdade financeira. E aqui no Brasil, temos opções excelentes que muita gente não conhece ou tem medo de usar. A base da sua carteira deve ser a renda fixa, com Tesouro IPCA que te protege da inflação e rende hoje em torno de 6% ao ano acima da inflação. CDBs de bancos médios que pagam mais que 110% do CDI e LCIs e LCAs que são isentas de imposto de renda e podem render até 120% do CDI. Essa parte da carteira vai ser sua segurança, representando de 40% a 60% do seu patrimônio dependendo do seu perfil de risco. A outra parte deve ir para a renda variável, principalmente ações de empresas sólidas através de fundos de índice como o BOVA11 que replica o Ibovespa, ou ETFs setoriais que te dão exposição a diferentes segmentos da economia brasileira.
Não precisa tentar acertar qual ação vai subir mais. Isso é especulação. O que funciona para a liberdade financeira é diversificação e consistência ao longo de muitos anos. Uma carteira com 60% em renda fixa e 40% em ações tem potencial de render entre 8% e 12% ao ano acima da inflação, que é exatamente o que você precisa para chegar na sua meta em 15 a 20 anos investindo de forma consistente. O quarto passo é criar um sistema automático de investimentos que funcione independentemente da sua motivação ou disciplina, porque confiar só na força de vontade é a receita para o fracasso. Configure débito automático no seu banco para transferir o dinheiro dos investimentos no mesmo dia que você recebe o salário, antes mesmo de ter a tentação de gastar, e automatize também a compra dos seus investimentos através de aplicações programadas. Vou te dar um exemplo prático. O Pedro recebe seu salário todo dia 5 do mês. Então ele configurou para no dia 6 sair automaticamente R$ 2.500 da conta corrente direto para a corretora. E no dia 10 a corretora compra automaticamente R$ 1.000 de BOVA11, R$ 1.000 de Tesouro IPCA e R$ 500 de CDB. Dessa forma, ele nunca precisa lembrar de investir, nunca fica tentado a gastar o dinheiro em outras coisas, e ao longo dos anos vai construindo patrimônio de forma consistente sem nem pensar nisso. O sistema automático é fundamental porque remove as emoções e decisões diárias que podem sabotar seu plano de longo prazo, transformando a construção de patrimônio em algo tão automático quanto pagar a conta de luz. O quinto passo é aumentar sua taxa de poupança ao longo dos anos para acelerar o processo e chegar na liberdade financeira ainda mais cedo. A maioria das pessoas comete o erro de manter sempre a mesma quantia de investimento, mesmo quando a renda aumenta. Mas se você quer liberdade financeira aos 45 anos, você precisa ser mais ambicioso que isso. Cada aumento de salário, cada promoção, cada renda extra que você conseguir, pelo menos 70% deve ir direto para os investimentos, aumentando sua capacidade de poupança ao longo dos anos. A Maria começou investindo R$ 1.200 por mês aos 28 anos, mas a cada ano ela aumentava em R$ 100 por mês, então no segundo ano ela investia R$ 1.300, no terceiro R$ 1.400 e assim por diante. Depois de 15 anos ela estava investindo R$ 2.400 por mês e conseguiu acumular mais de R$ 1.800.000, muito mais do que se tivesse mantido sempre os 1.200 iniciais. Essa estratégia de aumentar gradualmente a taxa de poupança é uma das mais eficazes para acelerar a conquista da liberdade financeira, porque conforme sua renda cresce, seu custo de vida não precisa crescer na mesma proporção. O sexto passo é diversificar suas fontes de renda para não depender apenas do salário e acelerar ainda mais a construção do patrimônio. Liberdade financeira não é só sobre investir bem, é também sobre gerar mais dinheiro para investir. E hoje em dia existem inúmeras oportunidades para criar renda extra. Você pode monetizar um conhecimento que já tem criando conteúdo digital, cursos online, consultoria na sua área de expertise, ou pode investir em renda passiva através de fundos imobiliários que pagam dividendos mensais, ou ainda criar um negócio online que funcione de forma mais automatizada. O João, que é contador, começou oferecendo consultoria financeira aos fins de semana e conseguia mais R$ 2.000 por mês que iam direto para os investimentos, acelerando muito seu plano de liberdade financeira. A ideia não é se matar trabalhando em 3 empregos, mas encontrar formas inteligentes de aumentar sua renda sem trocar tempo por dinheiro de forma linear, focando sempre em atividades que tenham potencial de escalabilidade. Cada real extra que você conseguir e direcionar para investimentos vai multiplicar exponencialmente através dos juros compostos ao longo dos anos. O sétimo e último passo é desenvolver o mindset correto para manter a disciplina e consistência durante os 15 a 20 anos necessários para conquistar sua liberdade financeira. A parte mais difícil não é entender as estratégias, é manter o foco quando seus amigos estão gastando dinheiro com coisas que você está abrindo mão para investir. É não desanimar nos primeiros anos quando os resultados ainda são pequenos. É resistir à tentação de sacar dinheiro dos investimentos quando aparecem oportunidades ou emergências. Você precisa entender que liberdade financeira é uma maratona, não um sprint, e requer uma mudança completa na sua relação com o dinheiro e com o consumo. Enquanto a maioria das pessoas vive pensando no que pode comprar hoje,
Você precisa pensar no que quer conquistar nos próximos 15 anos, visualizando constantemente como será sua vida quando você tiver a liberdade de escolher trabalhar ou não. Crie o hábito de revisar seus investimentos mensalmente para acompanhar o crescimento, mas não fique checando todo dia, porque as oscilações de curto prazo vão te deixar ansioso e podem te fazer tomar decisões erradas. Lembre-se sempre que cada mês de disciplina te aproxima da sua meta, e que desistir no meio do caminho significa jogar fora todos os juros compostos que você já acumulou. Agora talvez você esteja pensando, mas eu já tenho 35 anos, ainda é possível conquistar liberdade financeira aos 45? E eu vou te responder que sim, é totalmente possível. Você só vai precisar ser mais agressivo na sua taxa de poupança. Se você conseguir investir R$ 3.000 por mês durante 10 anos, a uma rentabilidade média de 10% ao ano, você vai chegar em R$ 627 mil, que não é suficiente para a liberdade financeira completa, mas já te dá uma segurança enorme e te permite trabalhar apenas meio período ou em algo que você realmente goste, sem a pressão de precisar do dinheiro para sobreviver. E se você conseguir aumentar para R$ 4.000 por mês, aí sim você chega bem próximo dos R$ 800 mil, que podem te dar uma renda de R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês. Dependendo dos seus gastos, isso pode ser suficiente para uma semi-aposentadoria muito confortável. O importante é não usar a idade como desculpa para não começar. Porque mesmo que você não chegue na liberdade financeira completa aos 45, você vai estar infinitamente melhor do que se não fizer nada. Outro ponto importante que preciso abordar é a questão das emergências e imprevistos que podem acontecer durante esses anos de acumulação. Você não pode contar com sorte. Precisa se preparar para os desafios que certamente vão aparecer pelo caminho. Por isso, antes de começar o plano de liberdade financeira, você precisa ter uma reserva de emergência equivalente a pelo menos 6 meses dos seus gastos, aplicada em investimentos líquidos como Tesouro Selic ou CDB, com liquidez diária. Essa reserva não conta para o cálculo da liberdade financeira. É um dinheiro separado que serve para você não precisar mexer nos investimentos de longo prazo quando aparecer alguma situação inesperada como desemprego, problema de saúde na família ou qualquer outra emergência que exija desembolso imediato. Sem essa proteção, você vai ficar vulnerável e pode acabar atrapalhando todo o seu planejamento de longo prazo por causa de situações que poderiam ser resolvidas com uma reserva adequada. A questão da inflação também é fundamental no seu planejamento de liberdade financeira, porque R$ 45 mil hoje não vão ter o mesmo poder de compra daqui a 15 anos. Por isso, seus investimentos precisam render sempre acima da inflação, e quando você calcular quanto vai precisar para ser livre financeiramente, adicione pelo menos 2% ao ano de margem de segurança para proteger seu patrimônio da perda de poder de compra. Se a inflação média for 4% ao ano, seus investimentos precisam render pelo menos 6 a 7% para manter o valor real do seu dinheiro, e idealmente devem render 10 a 12% para você conseguir acumular patrimônio de forma consistente. Essa é outra razão pela qual diversificação entre renda fixa e variável é importante, porque ações, historicamente, são a melhor proteção contra a inflação de longo prazo, enquanto a renda fixa te dá estabilidade e previsibilidade nos rendimentos. Uma dúvida muito comum é se vale a pena fazer previdência privada para conquistar liberdade financeira. E minha resposta é que depende muito do seu perfil e da qualidade do plano. A grande vantagem da previdência é a disciplina forçada e os benefícios tributários, principalmente se você declara imposto de renda no modelo completo. Mas as taxas de administração são geralmente altas, e você fica com pouca flexibilidade para mudar a estratégia. Se você tem disciplina para investir por conta própria e conhecimento suficiente para montar uma carteira diversificada, provavelmente vai conseguir melhores resultados investindo diretamente. Mas se você é do tipo que precisa de mais estrutura e orientação, um plano de previdência bem escolhido pode ser uma ferramenta útil. O importante é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, mesmo se você optar pela previdência, mantenha também investimentos próprios para ter mais flexibilidade e controle sobre seu patrimônio. Vamos falar também sobre como acelerar o processo através do aumento de renda, porque embora seja possível conquistar liberdade financeira apenas cortando gastos e investindo melhor, aumentar sua capacidade de ganho é o que realmente faz a diferença na velocidade dos resultados.
Invista pesadamente no seu desenvolvimento profissional, faça cursos e especializações, aprenda novas habilidades que te permitam ganhar mais dinheiro no seu trabalho atual ou migrar para uma área mais bem remunerada. Cada R$ 1.000 a mais por mês na sua renda, se direcionados para investimentos, podem acelerar sua liberdade financeira em 2 a 3 anos, dependendo da sua idade e do tempo que você tem para acumular. A Carla era analista de marketing ganhando R$ 5.000, mas investiu 2 anos estudando marketing digital e migrou para uma multinacional ganhando 9.000. Os 4.000 de aumento foram direto para investimentos e aceleraram muito seu plano de aposentadoria precoce. Agora vou te explicar como funciona a matemática da retirada quando você finalmente conquistar sua liberdade financeira. Porque não adianta acumular patrimônio se você não souber como usá-lo de forma sustentável. A regra dos 4% é baseada em estudos históricos que mostram que essa é a taxa máxima de retirada que permite que seu patrimônio dure para sempre, mesmo considerando períodos de crise econômica e alta inflação. Na prática, isso significa que se você tem R$ 1,5 milhão investido, pode retirar R$ 60.000 por ano ou R$ 5.000 por mês, mantendo o restante investido para continuar crescendo e protegendo você da inflação. Nos primeiros anos de aposentadoria, você provavelmente vai ter alguma renda de trabalhos esporádicos ou projetos pessoais, então nem sempre vai precisar retirar o máximo permitido, o que é ainda melhor para a longevidade do seu patrimônio. A diversificação geográfica também é importante quando você está próximo da liberdade financeira, porque concentrar todo o seu patrimônio no Brasil pode ser arriscado considerando a volatilidade da nossa economia. Através de ETFs internacionais negociados na Bolsa Brasileira, você pode ter exposição ao mercado americano, europeu e asiático, diversificando riscos cambiais e econômicos. Fundos como IVVB11, que replica o S&P 500, ou WRLD11, que investe em ações do mundo todo, são formas simples de diversificar internacionalmente sem precisar abrir conta no exterior. O ideal é ter pelo menos 20 a 30% do seu patrimônio em ativos internacionais quando você estiver próximo da liberdade financeira, para reduzir sua dependência da economia brasileira e ter mais estabilidade nos rendimentos. É fundamental também entender que liberdade financeira não significa necessariamente parar de trabalhar completamente, mas sim ter a liberdade de escolher como e quando trabalhar. Muitas pessoas que conquistam independência financeira continuam trabalhando, mas em projetos que realmente gostam, sem a pressão de precisar do dinheiro para sobreviver. Você pode continuar na mesma área, mas com mais flexibilidade de horário, pode empreender em algo que sempre quis tentar, pode se dedicar a causas sociais, ou pode simplesmente ter mais tempo para a família e hobbies. O importante é que o trabalho se torna uma escolha, não uma obrigação, e isso muda completamente sua qualidade de vida e seu bem-estar psicológico. Para pessoas que estão começando mais tarde, uma estratégia interessante é a aposentadoria em fases, onde você vai gradualmente reduzindo sua dependência do salário conforme seu patrimônio cresce. Quando você acumular patrimônio suficiente para cobrir 50% dos seus gastos, pode negociar trabalhar meio período ou 4 dias por semana. Quando chegar em 70%, pode trabalhar apenas consultoria esporádica. E quando chegar em 100%, pode parar completamente se quiser. Essa abordagem reduz o estresse de precisar acumular todo o valor de uma vez e te permite ir testando como é viver com menos renda do trabalho antes de dar o passo definitivo. A questão tributária também precisa ser considerada no seu planejamento, porque diferentes investimentos têm diferentes tratamentos fiscais que podem impactar significativamente seus rendimentos líquidos. Ações têm isenção de imposto de renda para vendas até R$ 20.000 por mês, fundos imobiliários são isentos para pessoa física, LCIs e LCAs são totalmente isentas, enquanto CDBs e Tesouro Direto seguem a tabela regressiva que vai de 22,5% até 15% dependendo do prazo. Na hora de fazer suas retiradas para viver, priorize ativos com menor tributação ou que já tenham cumprido os prazos para menor alíquota de imposto, maximizando assim sua renda líquida disponível. Outro aspecto importante é se preparar psicologicamente para as oscilações de mercado que certamente vão acontecer durante seu período de acumulação.
Em algum momento, você vai ver seu patrimônio cair 20, 30, até 50% durante crises econômicas e precisa estar preparado para não se desesperar e tomar decisões erradas, como vender tudo no ponto mais baixo. Crises fazem parte do ciclo econômico e, historicamente, sempre foram seguidas por períodos de recuperação e crescimento. Então, quem mantém a calma e continua investindo durante as crises geralmente sai ainda mais forte do outro lado. A crise de 2008, por exemplo, foi uma das piores da história moderna. Mas quem continuou investindo em ações durante aquele período teve retornos extraordinários nos anos seguintes. Para finalizar, deixa eu reforçar que conquistar liberdade financeira aos 45 anos não é um sonho impossível. É um objetivo totalmente alcançável para qualquer pessoa que tenha disciplina, conhecimento e um plano bem estruturado. Você não precisa ganhar uma fortuna, não precisa acertar investimentos milagrosos, não precisa ter sorte ou nascer em berço de ouro. Você só precisa entender como funciona o dinheiro, como funcionam os juros compostos, como montar uma carteira diversificada e ter a disciplina para manter o plano por 15 a 20 anos. Milhares de brasileiros já conseguiram isso seguindo exatamente as estratégias que eu expliquei hoje. Pessoas normais com salários normais que simplesmente decidiram tomar controle da própria vida financeira e construir um futuro diferente para si mesmas. Se você chegou até aqui, comente Liberdade 45 aqui embaixo para eu saber que você realmente quer conquistar sua independência financeira antes dos 50 anos. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida financeira. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo com mais estratégias para você construir riqueza e conquistar a vida dos seus sonhos.